Vamos entrevistar agora Levi Torres, coordenador da Abrecom. Olá, Levi, tudo bem? Tudo bem. Como você vai, Nívia? Vou bem também, Levi, você? Que bom. E Você já falou, né, que vai bem, a né? Nívia Lima. Nívia Esqueci Lima. de apresentar a Nívia Nívia. Lima. Tudo bem, gente? Não tem que falar tudo bem pras pessoas, né? É, sim. Tem, são nossos seguidores. Qual é a Nossos nossa, seguidores. qual é a nossa maior rede social? Qual é a nossa maior rede social hoje? Atualmente? É. O Instagram. Instagram? Sim. No WhatsApp não tem mais seguidor? Não. Contato, na verdade, Contato, né? é. Mas mesmo assim, seguidores é o Instagram, porque são 5 mil, né? Chegou 5 a 5 mil? mil, Regina? 4.500. É 4.500. 500, não era 900? Não. É interessante, né? Era 4.499. Eita. Nossa. É. É 4.499. Eu confundi com 4.999. Ah, tá. Ô, sabe essa foto aqui? Essa foto aqui vai passar daqui a pouco. É a foto lá daqui de Guarulhos. A gente tá em Guarulhos, né? Interessante. Ficou bem interessante a foto do agregado misto de concreto. Mas é bom falar sobre reciclagem de entulho porque tem muita... Ó, tá vendo essas pilhas aqui? É lá no bairro, lá na Fernão Dias, ali, à direita, na Fernão Dias. Bom, é bom falar sobre reciclagem de entulho, né? Porque o mercado é sedento por informações sobre o mercado, né? Moço, pode ligar o ar-condicionado? Sim, as pessoas hoje em dia não sabem, na verdade, né? O que é mesmo o agregado reciclado, pronunciar o nome do agregado reciclado. Sim. Por isso que as pessoas, as usinas têm muito dificuldade em vender, né, o agregado, porque não sabe o que tá vendendo. Eu tô falando. Vender agregado. Os caras não conseguem vender agregado. Não conseguem vender. Não, ele tava falando da foto, do nada ali eu comecei a falar. Mas ele falou de agregado. Ah, tá. Você não tá nem prestando atenção. Não, eu tô prestando atenção, só que ele tava falando da imagem. Do nada foi pra outra coisa, eu perdi. É. Não, eu tô falando que o agregado reciclado aqui desse fundo é daqui de Guarulhos. Ah, tá, entendi. Levi, pra que existe a Abrecom? Bom, a Abrecom ela existe para promover a reciclagem de resíduos da construção e demolição. Ela foi fundada 12 anos atrás para justamente capitanear todos os esforços das usinas de reciclagem de entulho no Brasil, né? E ela nasceu em virtude da Política Nacional de Resíduos Sólidos, esse marco dos resíduos da construção, e nasceu justamente para capitanear os esforços. Então, trabalhar para colocar o agregado reciclado na agenda pública da construção de obras públicas, né? Trabalhar para qualificar o empreendedor, o empreendimento, e também trabalhar para combater o descarte irregular de entulho, né? Embora o Brasil, a gente sabe, né, Nívia, que embora o Brasil seja um país referência, 80% do entulho é descartado de forma clandestina. Então, a Abrecom tem essa função. Hoje é a única entidade a promover a reciclagem de resíduos da construção e demolição no Brasil, né? E por incrível que pareça, né, muitas pessoas não têm a noção do que é entulho. Acham que é lixo, né? E a gente, como você fala sempre, você que fala com as usinas, né? O pessoal é perdido. Fala que entulho é lixo. Então, a Abrecom serve para justamente amparar o setor, né? Fazer essa conexão com a sociedade, com a imprensa, com o mercado da construção, que gera muito entulho. A construção civil no Brasil, ela é muito perdulária, ela gera muito entulho, né? Ela não tem procedimentos profissionais e ela gera muito entulho, e esse entulho em sua grande maioria, descartado de forma clandestina. Então, a Abrecom, ela, de certa forma, ela capitaneia, né? Todas essas informações, esses dados, esses esforços para que a gente consiga crescer como setor e como empresário. E qual foi o maior desafio durante esses 12 anos para a Abrecom? Para nós, os maiores desafios foram a recessão econômica em 2016, que eu senti, né? 2015, 2016, e a pandemia, né? A pandemia foi um desafio para todo mundo, para todos nós. Porque, imaginem, nós fizemos um curso no dia 8 ou 9 ou 10, não lembro. Dia 13 fechou tudo, ou dia 17, não lembro. Fechou tudo. E a gente não tinha noção. E, obviamente, que isso chegou nos associados. Demorou 2 ou 3 semanas, chegou nos associados, chegou no mercado. E aí a gente teve um problema grave, né? Que não podia ir para o escritório, a gente não tinha noção de como trabalhar home office, né? Então, nunca tinha de home office. Nunca ninguém trabalhou de home office, não sabia. E até para fazer reunião era meio esquisito, porque a gente abria a câmera e carregava a internet, caía, né? Depois de muito tempo que a gente ia fechando a câmera para preservar a internet. É verdade. Né? Eu não tinha internet, por exemplo, não tinha internet no meu quarto. Tinha que rotear lá da minha casa, aí... Você mora no interior, gente. E o barulho também, né? Eu trabalhava assim, offline, ligava com a internet do meu celular, mandava os e-mails, desligava, e ninguém sabia nada. Mas hoje isso é uma realidade, dá pra você trabalhar tranquilamente de casa. Não, hoje eu tenho internet. Eu creio que isso não seja mais um desafio. Não.
Não é uma dificuldade. Não, eu acho que a pandemia ensinou muita gente a Sim. fazer muita coisa, né? Uhum. Eu, no meu caso, no seu também, poupou muito esforço, porque, por exemplo, eu moro no Capão Redondo, Zona Sul. 2 horas pra ir e 2 horas pra voltar. São 4 horas a mais que eu tenho. Então, quer dizer, em teoria, eu termino meu trabalho 5 horas ou 6 horas, faço alguma coisa, eu volto. Por outro lado, também a gente trabalha menos. Eu, no meu caso, trabalho mais, né? Então, 11 horas da noite, eu tô trabalhando, mandando e-mail, enfim. Mas acho que mudou, assim, o nosso modo de pensar, né? Tem benefícios e tem prejuízos, né? Porque a pandemia também trouxe uma série de problemas, né, mentais para inúmeras pessoas, né? E porque as pessoas estavam entretidas no estresse do trânsito, sabe? Eu imagino pegar o ônibus lotado, Eugênio, Mas no você não acha metrô. que é pior, Levi? Porque as pessoas ficaram mais em casas. Ficam. Mas isso... Falei pra você que ia cair? Mas tá bom, eu não, tem que... As pessoas ficaram foi? mais em casas, né? Ai. Então, acabou trazendo outro tipo de problemas, né? Quais problemas? Ah, depressão, ansiedade. isso mesmo, Dentre outras coisas, né? Esses são... É depressão e ansiedade, eu acho que é os principais, né? Tá vendo está havendo uma epidemia dessas doenças De relacionadas. ansiedade, né? Exatamente. Porque a pessoa... Mas eu acho que o ser humano sempre foi ansioso, brasileiro, né? Só que, na verdade, acabou vindo mais pra cá, o problema acabou sendo mais claro quando as pessoas ficaram mais em casa, quando as pessoas se relacionaram mais com as famílias, né? Você ficou mais tempo, né? Mais tempo, vendo os problemas, Sem fazer nada. É. Então, você passa mais tempo fora de casa, como o Livio falou. 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. É. Você tem 4 horas do seu dia sem fazer nada. Não, sem fazer nada, Você mas só acaba que começando a pensar a demais. sua cabeça tá focada ali. Eu preciso pegar o metrô, eu preciso pegar o trem, preciso sair mais Pra cedo pra pra frente, evitar né? o trânsito. Atrasada. Do nada a pessoa para, e aí, cadê meu estresse do dia a dia? Porque aquelas 4 horas, por incrível que pareça, eram desperdiçadas, mas ocupavam espaço, né? Na cabeça das pessoas. Eu pego o Praça Ramos, da Praça Ramos, da Brecon até Praça Ramos, dá 15 minutos. Então é um livro. Da Praça Ramos até o Campo Limpo é outro livro. Às vezes é outra página, não é outro livro. Né, Levi? Então, em teoria, eu já li, sei lá, esse ano, uns 20 livros só no ônibus, entendeu? Ou no metrô. Às vezes quando dá pra ir. Esse ano assim, não mais, né? Esse ano, esse ano não mais. Mas uma vez por semana eu vou pro Brecon, né? Não leu o livro. É. Não, mas esse é o problema também, porque você vai se acomodando no seu home office, né? Às vezes... A gente não quer mais sair de casa, não quer ver as pessoas. Eu Sem só contar saio que pra malhar. Nossa, agonia, né? eu Agonia quero. de Eu só aglomeração, saio pra né? malhar. Depende. Se você ficar muito em casa, você fica afeiçoada a ver a pessoa, né? Não, quem fica? Nossa, eu pelo menos. Então a Nívia tá com problema, sério. Mas não, eu se eu tenho... fico muito em casa, Sabe tipo... quando você tá olhando um monte de gente sem máscara, assim? É meio esquisito, né? Não, Mas- pra mim isso não é Não é esquisito. não? Eu tô gostando, gente. E quero que o Covid nunca mais volte. Tem gente Temos morrendo uma ainda. irmã aqui pra Tem nós. gente morrendo. Aleluia, Hoje, irmão. Tem gente morrendo, mas não como era antigamente, né, Levi? Então, Não, em março já morria 10 pessoas por dia. Hoje morre 70 pessoas. Por 50 dia? pessoas por dia. Por dia? Março de 2020. Nossa, Levi, Por acho dia. que não é tudo isso não, Levi. 10 70? pessoas, Por dia, tudo isso. Eu acho que é por aí. 50 pessoas. 50 pessoas. Mas ainda. Nós estamos ainda numa epidemia. É. Mas vai passar. Vai passar. Eu acho que 2023 tende a Não, não 2023 existir. vai ser o ano da Brecon. Vai. A gente vai ter um encontro, vai ter curso, vai ter a nova pesquisa. Fala um pouco da pesquisa, Nívia. 2024. A pesquisa de 2024 ela não foi elaborada ainda, né? A gente está finalizando, coletando os dados da pesquisa de 2022 e 2020, não, 2021 e 2022. A pesquisa setorial, a gente contacta todos os setores, né, que são os destinatários, transportadores, cidades, Ministério Públicos. E fornecedor. E fornecedores que esse ano, né? Esse ano a gente coletou os dados dos fornecedores também. Fornecedor é algo novo, não? A gente nunca tinha coletado os dados dele. E nem fornecedores. cidade, até mesmo transportador. Cidades, sim. Cidades e transportadores também. Agora, o fornecedor é a única, nesse de 2022, é a única pesquisa que a gente coletou dados de fornecedores. Para eles falarem pra gente como que tá o setor atualmente. E você consegue Para entender mais. falar um pouquinho sobre as perguntas? Ou não pode abrir? Só uma amostra. É, uma lembro, dúvida. De gente. 2021 e Você 2022. tem alguma coisa, Levi? Eu ainda não tenho, porque ainda tá editando, mas não, eu mas acredito... alguma pergunta que tenha dentro. Mas você quer saber de qual? Algum setor específico? Qual Eu queria de ator? fornecedor. O ator. Mas se você Fornecedor é novo, porque lembrar- fornecedor só tá em 2022, né? E transportador, porque pra mim transportador ainda continua sendo novo. É que, na o verdade, segundo transportador é o o fornecedor, as perguntas mais é... Nem lembro.
Mas eu posso ver aqui, né? Sobre o valor do equipamento, algo tipo? Não chega nem a perguntar de valor. Pro fornecedor ou transportador? Fornecedor. Não chega a perguntar. É mais feeling, é mais assim, a impressão. É mais o contato. É mais a impressão, a impressão. Como você vê o mercado? O mercado é assim, assado, né? Sim. Mas por incrível que pareça, eu acho que tem gente muito ignorante, porque acha que a gente tá coletando dado secreto, sigiloso. Teve um e-mail que eu recebi, eu até copiaram a Nívia, né, Nívia? O e-mail falou, eu não vou responder porque é dado sigiloso, sendo que a gente perguntava só assim, qual o seu nome, quantas máquinas você vendeu, acabou. Só uma coisa, tipo, meio muito óbvia. Na verdade, as perguntas, eu tô até vendo aqui, ó, as perguntas que a gente faz em relação aos fornecedores são mais em relação aos equipamentos, quais equipamentos eles fornecem, quantos anos estão no mercado. É basicamente isso. Quais são os meios de divulgações que eles mais usam, quais são os principais clientes dele. Você tá tendo uma boa resposta? De fornecedores, a gente bateu a meta, né? Que a gente, tipo, como foi a nossa a primeira experiência em relação aos fornecedores, a gente teve 20 respondentes. Bateu a meta, porque são poucos, né? Mas é mais ou menos quantos no setor, Levi? No mercado de fornecedores. Eu acho que mais de 1.000? 100. Então, querendo ou não, tipo, a gente fez 20, uma porcentagem boa, né? 20%. Se foi 100, 20%. eu achei que tivesse mais fornecedores. Agora, a pesquisa 2024, nós teremos TCE, né? TCE, que é o Tribunal de Contas, sim. Tribunal de Contas, porque foi introduzido o TCE porque o Ministério Público não sabe de nada, os estados menos ainda, e os municípios estão perdidos. A última e-mail que eu recebi de Alagoas, salvo engano, Alagoas ou Sergipe, não lembro. Enfim, um estado, a gente questionou o estado sobre resíduos da construção, né? E o estado passou para o município, sendo que as questões eram relativas ao estado. Ou seja, no seu estado, algumas cidades têm gestão de resíduos da construção, ou as cidades têm, e aí o estado passa para o município, que é a capital. Na verdade, a maioria, né, Levi, que a gente entrou em contato dos estados, eles acabam passando pra gente contactar os municípios, né? Que o estado não sabe pra onde que vai o entulho daquele município específico, e muito menos do estado mesmo, da capital, né? Não, e pior que, imagina, Minas Gerais, por exemplo, a gente tem sempre problema com Minas Gerais. Sim, eles nunca respondem a pesquisa, né? E é um dos maiores estados, né? Acho que é o maior, cidades, né? É o maior. Em número de municípios, dá 850 alguma coisa. Aí é foda, porque o problema é o seguinte, o cara fala assim, ó, fala com o município, como você vai mandar 853 e-mails? Eu não sei o número exato de e-mails. Mas a coleta da pesquisa é só apenas por e-mail? E-mail, é só e-mail, né? E-mail, ligação, WhatsApp. Grande parte por e-mail. Rede social também, que a gente usa, caso tipo, a pessoa não responde, mas o nosso maior retorno é por e-mail mesmo. Ou até mesmo pelo site, que agora as prefeituras, as secretarias, elas preferem... elas preferem que você vá lá no site, que é o portal do cidadão. Como que é, Levi? Acho que é Lei de Acesso à Informação. A gente precisa acessar lá no site, abrir um chamado e acompanhar através do código que eles geram. Mas é muita má vontade. Sim. O público é má vontade. Sempre, né, Levi? Mas é qualquer setor, eu acho. Não, público, né? Apesar que empresa também, viu? Empresas, os caras xingam a Nívia, né? Sim. É porque as pessoas não têm tempo de responder a pesquisa, né? Elas não sabem. Não dá prioridade. Sim. É que na verdade... Não dá prioridade. Mas o que a gente faz também Mas você dá alguma coisa pra instigar essa pessoa a responder a pesquisa? Sim. Para transportador, a gente fornece a diretivas, que é a 02 que o Levi elaborou após a pandemia. Nós também fornecemos o CTR, que é o contrato de prestação de locação de caçamba. O que mais, Levi? Para as usinas, os destinatários, para quem responder, nós disponibilizamos o MARI, que é o anterior que ficou pronto, né? Porque esse aqui agora ele é excluído só para associado. Sim. Esse é o versão 3. Esse MARI ele é excluído só para associado, mas para quem responde, a gente disponibiliza. A gente sempre dá alguma coisa. Por mais que a pessoa deveria responder por livre e espontânea vontade, sabendo que aquilo... Né? Se você não sabendo der nada, ninguém vai responder. Não, mas aquilo vai ser bom pra ela, Regiane, porque a gente vai elaborar conteúdo que futuramente vai ser bom, ou até mesmo, tipo, coisa de mês, né? Pra ela saber como que vai estar o setor. A Brecon diversas vezes posta vídeo, a pesquisa fala como que foi o setor anterior, como que pode ser o mercado, o futuro. Essa pesquisa é única, apenas a Brecon faz. Sim. Com os dados, sim. Apenas a Brecon faz. Não existe outra no segmento, nenhuma. A Brecon ela é pioneira.
Você está falando do que é importante? Imagina, o cara que vai montar uma usina, ele lê isso aqui, ele sabe que o perfil de uma usina no Brasil, a grande maioria, é de 10 a 15 funcionários. Ele sabe quais agregados vendem mais, quais vendem menos, né? Por isso que é importante, mas eu acho que a gente tira leite de pedra também, porque por isso que demora muito, né? Quase 2 anos ligando, mas esse dado aqui é importante porque o que seria a Brecon sem informação? Porque a Brecon não é uma usina, né? Sim. Então, o que seria a Brecon sem informação? Então, isso aqui nos dá uma noção do que é o setor. Por exemplo, hoje são 380 usinas, mais ou menos, né? Então, você sabe que São Paulo ou o Sudeste abarca 70%. Então, sem isso, a gente não teria condição de oferecer para a cidade ou para o Estado política pública, entendeu? Mas, infelizmente, o Estado, o município, o Estado e a União também não sabem disso, eles não têm noção, né? Levi, a Nívia falou sobre a diretiva. O que seria a diretiva? A diretiva foi um documento que a gente começou a construir depois da pandemia, que foi um negócio que a gente ficou em casa. Durante a pandemia? Os caçambeiros que instigaram. Os caçambeiros que instigaram no grupo. Os transportadores. Os transportadores, no grupo 1 e 2, né? Tem 2 grupos, né? Sim, nós temos um grupo de transportadores. Quem quiser participar, gente, só chama a gente no WhatsApp. 3862-7118. Que a gente coloca vocês, tá? Transportador. E aí o transportador cheio de dúvida. Ou eu posso, por exemplo, coletar caçamba da rua, porque na época, não sei se você lembra. A gente limpava as comidas da rua. O Kivec, a máscara, o capacete, a luva, as pessoas jogavam nas caçambas de rua. Sim. E existia um risco iminente de contato. Lembra que as pessoas recebiam alimento em casa e ficavam lavando? Coisa absurda. Lavava maçã, lavava banana com sabonete, coisa absurda. Né? Aí pediram pra gente... de medo de morrer. Mas é incrível, né? Lembra que o correio entregava em casa? Aí tinha uma área que as encomendas ficavam pra quarentena. O correio vai até sua casa? Vai. Na minha, não. Eu sou rico, né? Você é rico mesmo, viu? Porque o correio não chega, não. E aí a diretiva a gente construiu com uma sugestão dos caçambeiros, dos transportadores. Aí criamos a 01, num sentido de orientar o empresário a trabalhar com locação de caçamba. Qual que é a 01, Levi? A 01 ela foi anulada, porque a 02 ela já abarca procedimentos fora da questão de pandemia. E todos esses documentos são disponíveis para qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode acessar o site da Brecon, baixar? Como funciona? A 02 era apenas para quem responde a pesquisa, a 02. Sim, que a Nívia falou que é como um brinde para ela responder a pesquisa. A de 3 a 8 apenas para associado. Então, 3 é ATT, 4 aterro, 5 usina, 6 ecoponto, 7 demolição. Quais são os benefícios para se associar à Brecon? A Brecon, ela é uma associação que reúne as usinas de reciclagem de entulho. Então, em teoria, a gente tem acesso aos associados. Então, nós temos um grupo exclusivo que discute apenas resíduos da construção e demolição. Para um associado, para uma empresa, para uma usina de reciclagem de entulho, é muito enriquecedor. Sem contar que existe cortesia em eventos, cursos, encontros, seminários. Existe esse networking, né? Que é sobre resíduos da construção, sobre agregado esclado. A gente dá muitas dicas para aquele empreendedor, para aquele empresário que quer vender o agregado esclado, né? É uma orientação inicial. Exatamente. O papel da entidade justamente é promover o setor, né? A nossa missão é promover a reciclagem de resíduos da construção e demolição. Então, esse intercâmbio com outras usinas, com um padrão, né, nacional, porque hoje nós temos inclusive um programa de qualidade, vai enriquecer bastante, né? Existem muitos equívocos por parte das usinas, especialmente aquelas no interior. Tem muita gente, você já viu, né, Nívia? Que o cara pega, monta uma usina no projeto a mesa de triagem, não consegue produzir agregado escalado. Às vezes o cara fica 2, 3 anos para entender o negócio. Então, um associado, ele consegue abreviar bastante esse entendimento. Sim, mas esse trabalho aí que você está falando é meio que consultoria. A Brecon não faz essa parte. Não, o nosso papel é apenas orientar, instigar a pessoa a se qualificar. Exatamente, Então, enriquece bastante, né, essas informações. Você já foi, né? Você deve ter ido em umas 20 usinas de reciclagem de entulho. Você sabe que o pessoal leva muito tempo para aprender. Leva muito tempo para aprender, né? Sim, até hoje. A pessoa tem 10 anos de reciclagem e não entende praticamente nada. Você foi numa usina, a gente não vai falar o nome, né? Sim. Porque, para preservar, mas, por exemplo, uma usina aqui da região, da cidade aqui. A usina não tinha banheiro, né?
É, o mínimo. O cara tinha 2 mil metros quadrados, resolveu colocar um britador móvel que produz 300 metros cúbicos por dia. Na verdade, tinha banheiro, só não tinha água pra jogar, pra lavar não tinha escritório, não tinha nada. Até hoje não tem site. Realmente o vaso. Aí o cara fala assim, eu quero me associar. Pô, você se associa, né? Justamente pra entender o negócio. Aí você percebe que, preciso de site. Você sabe que tem muito associado que, às vezes, adere a Brecon e não tem comunicação? Então, mas eu vejo que o associado... Ele entra na Brecon com outro intuito, é querer uma consultoria. E a Brecon não faz essa parte de consultoria. Ele realmente precisa encontrar um outro profissional para ajudar. Mas você falou sobre a Brecon ser pioneira na pesquisa. Somos os únicos a fazer uma pesquisa. A Brecon também é pioneira no curso? Pioneira no curso. Aliás, assim, a gente já fez, inclusive, pesquisa sobre isso, né? Existiam outros cursos antes de 2010, que eram, na época era telecurso. Era um telecurso. Online, né? Curso online. Você comprava um CD e aí você colocava no aparelho lá de CD e via módulos. Isso há 10 anos atrás? 15 anos atrás. Então, mas isso era online? Não era online, era tele. Como se fosse online, né? Você comprava um DVD, colocava e assistia. É uma videoaula, né? Videoaula. E aí eram vários capítulos. E quem fazia isso, inclusive, era o pessoal de uma usina lá de BH, que era a SLU. Eles montaram um curso, um telecurso, né? Essa usina até da prefeitura, não é? Fechou essa usina, né? E eles que faziam o curso para qualificar? Não era presencial, era um curso... Telecurso. Não era online, não dá pra falar online, mas é um telecurso. É que hoje pra gente é online. Naquela época acho que era telecurso. Então, até porque é offline, né? Não é online. Mas a gente tem como... online porque, é online, né? Você tem o... Hoje em dia qualquer curso é online. O vídeo, eu posso baixar ele assistindo no computador, assistindo no celular. O meu conceito de online off é que você não tá conectado. Off você não tá conectado, você não precisa de internet. Mas a questão é o seguinte, eles montaram isso e lá, na época, você não tinha como concentrar todo o Brasil em BH, porque BH é uma capital. Mesmo assim, você não tem voo lá de Manaus pra BH. Mas você também não consegue concentrar tudo aqui em São Paulo, consegue? Não, São Paulo é a capital do Brasil praticamente, você tem voo pra qualquer lugar. Em 2011, a gente conheceu um profissional e ele sugeriu pra a gente fazer um curso. E foi um sucesso, da primeira até a 6ª edição, né? A partir da 6ª a gente começou... Na verdade, foi um associado que teve a ideia do curso? Foi um associado. Foi o Everton, né? Associado não. É o presidente, foi o presidente. Né, Levi? Foi o presidente. O diretor, né? O Everton com o sócio dele, o antigo sócio dele, né? E aí falou, vamos fazer um curso. Eu era muito hesitoso quanto a isso, né? Hesitante, aliás. Muito hesitante quanto a isso, porque não tem interessado. Mas quando a gente abriu as inscrições, você não tinha noção, na época, você não trabalhava na Brecon. Todo mundo quer entender o setor hoje. A gente colocou 60 pessoas num cubículo. Né? Caramba, 60 pessoas! Lá em Osasco. E hoje é 30, né, Regiane? Hoje a gente segmentou um pouco, né? O curso ele ficou mais com qualidade do que quantidade. Naquela época, o Levi falou sobre hesitar em fazer alguma coisa, só colocar muita gente, informação que às vezes você nem sabe, ainda tá aprendendo, né? Mas eu acho que a Brecon é o único curso que tem a da Brecon, né? Com visita técnica, né? Ele tava falando agora do começo aí, que ele descobriu uma empresa que não deu muito certo, que ele ia ter aquele telecurso. E surgiu a Brecon, que é presencial. Presencial e com professores que estudavam na questão, né? Eram professores que eram pesquisadores. Quando a gente chegou, 6, 7 anos, já estava pesquisando sobre resíduos, sobre agregado escalado, né? Então era uma pessoa já experiente na área. Era experiente. A gente tinha 2 profissionais que eram referência, todo mundo reconhecia, internacionalmente, né? E a gente foi evoluindo. Isso foi em que ano? 2011. Então, de lá pra cá, foram quantos alunos já formados? Uns 1.200 alunos. Mas você sabe que a maior fonte de associado da Brecon são os cursos? Não. Metade dos associados sabia já, né? Sabia. Mas metade dos associados passaram pelo curso, né? Sabia? Sério? Sim, se a gente pegar aqui uma experiência, mais um encontro. O Pedro, YouTube, ele foi uma usina da Brecon, né? O Pedro, mas quem? O Rafael. Que é SBR Galinhos. É verdade, porque a SBR era... Eu vou falar uma coisa nada a ver, né? Cerelo. A Cerelo eu conheci quando era o Pedro, quando não era o Fran, né? Isso. O Pedro era da Cerelo. Ele foi aluno de um curso da Brecon. O Rafael, mas quem? Eu não vou lembrar aqui, mas... Acho que no 70%, 80% dos nossos associados são do curso. O Espírito Santo foi associado. Se não conhecia a Brecon, conheceu a Brecon através do curso, se associou. Não teve interesse em ter uma usina, fez o curso, fez a usina e voltou pra Brecon. Londrina, Campo Grande. Interessante, né? Sorriso. E ele via assim, o que vocês pensam pra fazer daqui em diante? O curso, como você falou, né? O curso, agora, a partir de agora, é qualidade, não é quantidade. Sim, é qualidade. A gente vai evoluindo. Tanto é que o nome do curso era Gestão dos Resíduos da Construção no Canteiro de Obras e Operação de Usinas de Escalagem de Entulho.
A gente nome ficou... grande, é enorme. Como a Brecon é enorme, né? Sim. Mas a partir de agora, a gente tá focando só em usina. Não tem mais gestão dos resíduos no canteiro de obras, né? A gente percebeu que canteiro de obras é outra associação, é outro negócio. E a partir de agora outra matéria. É outra matéria. A partir de agora é muito mais profissional e muito mais realista, né? Sabe que teve um empresário que um dia eu fui pra Bahia em 2017 ou 2018. E aí eu fui encontrar esse empresário, porque eu tava em Salvador, eu vou aproveitar e vou pra Feira de Santana, dá 1 hora, né? Sim. Aí ele falou assim, Levi, né, que é o sotaque baiano, né? Eu vi seu curso, eu vou desistir desse negócio. Porque a gente começou a dar uma noção mais realista do negócio. Né? O Levi desanima as pessoas. Mas tá sendo real, né, Jean? Mas a pessoa vai abrir uma zona. Você é rica? Não, meu amigo. Não é assim. Você pode ser rico, mas não agora. Você pode ser com qualquer coisa. Se você quiser vender aquilo ali, você vai conseguir vender. O que você precisa... é entender sobre, né? Exatamente. Ó, hoje mesmo tem muitos associados que reclamam sobre não consegue vender o agregado. Por que não consegue vender? Porque tá tudo errado. Não consegue vender porque não se planejou, né? Você pega muitas usinas do interior, às vezes o cara monta uma usina numa cidade com 100 mil habitantes. Vamos falar da capital, porque do interior parece que é uma outra realidade. Outra realidade. A gente fala assim, o cara não tem site, o cara não... Também. O cara vende boca a boca. Não dá pra gente pegar o modelinho do começo aqui de São Paulo pra levar lá pro interior, ou dá? Vou falar pra você, só mudando de assunto, né? Tem gente que me acha chato porque eu só falo a mesma coisa. Sim, eu acho chato. Vídeos. Também! Eu tenho 100 vídeos no YouTube. 100 vídeos no YouTube. É 100 vídeos falando assim, ó. Faça um site. Gente, é uma redundância, assim, que eu não sei como vocês não fazem site. Mas, na verdade, também eu acho que, tipo, as usinas têm muita dificuldade em vender porque o atendente não sabe o que ele tá vendendo, não sabe o que a usina produz. Aí já começa o quê? Eu vou ligar lá pra usina, quero agregado reciclado. Muitas vezes, tipo assim, o atendente fala, que agregado? O que é isso? Mas não é o que o Levi falou sobre... Como fala? Approach. Não, você tá no curso. Você desanima o cara, fala assim, não, você não vai ganhar dinheiro com isso. Ele já vai pensando, fala assim, vou colocar, ao invés de colocar 100, vou colocar 10 mil. Contrata uma pessoa, a pessoa tem que fazer tudo. Como que ela vai ter tempo pra ler o que é aquilo ali? Mas e as usinas que estão um monte de tempo no mercado, que muitas vezes não sabem? Tem gente que tem 10 anos. Sim, mas Levi, essas que tem 10 anos não é uma usina que começou do zero, é uma empreiteira. Então ela já tem uma outra coisa, é um transportador. Na verdade, ela ganha mais dinheiro com descarte do que com a venda, né? Então ela não vai colocar uma pessoa ali pra ficar a qualidade daquele profissional. Não tá nem aí, ele joga. Aí o setor vira essa bagunça aqui, que a Brecon tenta organizar, dando curso, organizando encontro. Porque além do curso, a gente tem um encontro também. Tem encontro. Seminário. O que é o encontro? Fala um pouquinho mais do encontro. O encontro é exatamente isso. A gente mudou de nome, né? Sim. Antigamente era Assembleia. E Assembleia, o nome é ruim, Lembra da igreja, né? Assembleia, imagina. E não era atraente, né? Não era atraente. Não, é que assim, algo assim, Assembleia, algo gratuito. Geralmente a gente não conseguia... Não chega a 20 pessoas. Não, os próprios associados não queriam participar. E a Assembleia é importantíssimo. Lá você decide o valor de mensalidade, decide os projetos da Brecon do ano, decide quem faz parte da Brecon. Eleição. E isso é muito importante para o associado. E o associado não via como uma coisa importante. E quando a gente alterou o nome, colocou dar valor ao negócio. Uma programação, né? Colocou uma programação, enriqueceu a programação, colocando Levi, Everton, Rafael, Fran, outros convidados de outros países, inclusive. Sim, teve até convidados de outros países. Aí o encontro virou referência, porque agora o encontro é o ponto de encontro pra gente lançar Mari, relatório. O encontro em si é a filosofia de encontrar. Então o cara sai lá do norte, do nordeste, centro-oeste, do sul, até do aquele sudeste. Network ele não consegue fazer Exatamente, online. E isso é muito bom, porque agrega. Porque o cara vê assim, eu não vendo agregado escalado, né? A gente, novamente... Aí ele encontra outro também que não vende. Nossa, também não vende. Aí os caras se encontram. É interessante. Aí não, é engraçado que aí vem aquele que ele tem tudo, né? Ele foi uma empreiteira, ele é transportador, ele é tudo. Aí ele fala, eu vendo. É verdade, O que você faz? Como você faz? Eu tenho tudo isso aqui, ó. Mas você sabe que os caras que vendem, às vezes, tem um canal, né? Tem um canal, assim, tipo, o cara é construtor e tem um canal, porque ele mesmo utiliza o agregado escalado. Como eu falei pra você, ele tá na cadeia inteira. Por isso que ele consegue vender. Exatamente. Aí você fala todos os seus vídeos, todas as informações que você passa da Brecon, você fala muito de site. Site. Qual a importância de realmente ter um site hoje pra uma usina? É até vergonhoso falar isso, né? Porque tudo que o Google, nesse exato momento, tá ouvindo a gente. Tudo que você faz, você vai procurar um bolo, um microfone, qualquer coisa. É tudo pela internet. E usinas de reciclagem de entulho não tem nenhum posicionamento, nenhum.
Sempre quando eu sou convidado para visitar uma usina, a primeira coisa que eu faço, descarte de entulho na cidade tal. E não tem, cara. Você não tem a oferta de descarte de entulho e não tem informações sobre agregado esclavo. Mas a pessoa que não tem isso, a Brecon tem, que é um mapa. O mapa. Tem o mapa, tem o site e tem as redes sociais, além do Instagram, a rede social e o Facebook e Twitter. Que então, também... se ele não tem site, ele entrando na Brecon, ele tem o associado. quase 90% de chance de ter uma mídia ali a favor dele. O mapa pelo menos as pessoas encontram a usina, né? Se quer fazer um descarte, ou pelo menos comprar o agregado, vai lá no mapa da Brecon e vai achar a usina dele. E o mapa Brecon foi uma revolução. Foi lançado em 2015, naquele seminário que você participou, lá no Jabaquara, né? E o mapa, ele tem tudo. Além de destinatário, ATT, aterro, usina... porque você falou que o cara não tem site, eu não consigo encontrar. Se eu for no mapa, eu vou encontrar. Não, e tem muita gente que acha no mapa, né? Sim. E essas informações do mapa, vocês tiram de onde? O mapa, a Nívia faz o trabalho de mapeamento, né? Sim. Ela vai fazendo... Ela vai investigando, né? Eu achei que fosse da pesquisa. Não. Os dados da pesquisa, tipo assim, a usina respondeu... Vou colocar lá no mas a usina também, ela permite, né? Ou não, né? É que, na verdade, a pesquisa, eu acho que ela veio depois do mapa, né, Levi? Veio depois. Porque... Não, desculpa. Ela veio antes. Veio antes, porque a primeira pesquisa é 2013. Mas aí, no caso, aqui nem eu tenho os 2015. dados da pessoa que a gente consegue pela CETESB, né? Ou até mesmo também vasculhando lá, encontrando um britador. Pelo Google. Sim. Encontrando um britador. Esqueci o que eu ia falar. Como você mapeia. Como você consegue Como encontrar. você encontra as usinas pra colocar no mapa? Então, na verdade, as usinas nós encontramos pela licença, que as pessoas tiram na CETESB, ou pelo órgão licenciador do município. É estadual, né? Ou estadual municipal. A CETESB você fala que é de São Paulo, e dos outros órgãos é de outros estados. Isso. Sim. Aí a gente contacta ele, fala com eles, apresenta a Brecon, fala sobre o mapa. Se eles tiverem interesse, a gente divulga no mapa. E o associado, ele já tá lá... O associado tem exclusividade no mapa da Brecon. Ele tem algum destaque, assim, no mapa? Tem, ó. Se a pessoa, é daqui de São Paulo, não aparece nenhuma outra usina, só o nosso associado. Sim, que eles têm prioridade. Isso é bom, legal. Aqui em São Paulo, por exemplo, é uma região de alta densidade de usinas. Uhum. Então, se você tiver o associado com uma usina a 1 quilômetro, essa usina não aparece, só aparece o associado. Quantas usinas tem hoje no estado de São Paulo? O estado de São Paulo deve ter mais ou menos 190 a 200 usinas de reciclagem de entulho. É o estado com o maior número de usinas de reciclagem de entulho do Brasil. Caramba. A região sudeste tem 70%, sabia, Nívia? Sudeste de 70% das usinas de reciclagem de entulho no Brasil. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Espírito Santo. Sudeste, é verdade. Sudeste, A gente até cheguei a fazer uma apresentação pra você, né? São sudestinos. Sudestinos, né? E o norte é o que menos tem, né, Levi? O norte não é só entulho, né? É água, esgoto, é muito atrasado. Muito atrasado. Um pouco atrasado. Mas a prefeitura de lá, Levi, eles não têm noção, em relação a nada. Nem em relação a onde vai o descarte. Eles, entanto que eles têm muita dificuldade em diferenciar, né? Não? Também, um pouco. Mas o fato é que... não dá pra entrar, mas no que tange a gente, falta competência do município, do estado, no caso lá do norte, Belém e Manaus, que são as maiores cidades, em fazer o cadastro. Porque, veja bem, como que o entulho é descartado? Como o entulho foge? Ou como o entulho é escapado, vamos dizer assim? É pelo transporte, né? Sim. Então os caras não têm um cadastro de transportador, eles não sabem. Porque, na verdade, eles confundem. Então a cidade toda é suja. Não os canais de Belém, por exemplo, são todos entulhados. São todos com entulho, né? Da construção civil, eles não sabem. Você pede lá pra eles, algum plano, alguma coisa que eles fazem em relação a conscientizar as pessoas, né? Eles falam do plano de resíduo sólido, mas fala o quê? Sólido, não fala de entulho, da demolição. Isso que, pra mim, é uma vergonha também, né? Porque eu fico revoltado, porque você fala assim, senhor, no caso, né, você pergunta, né, eu preciso de informações sobre resíduos da construção e demolição. O cara fala assim, eu tenho meu plano de resíduos sólidos. Porra, cara, dentro dos resíduos sólidos, você tem uma parcela de 40%, 70%, cacete. Eu quero o entulho, aí o cara, é foda, não sabe, o cara não sabe nada. Aí tem uma secretaria de 100 pessoas, não tem nenhum estagiário que vai poder apontar sobre resíduo da construção e demolição. Que é uma graviometria diferente. É uma coisa diferente. Você não coloca seu entulho na calçada pro lixeiro pegar. Em teoria pode, né? Mas veja bem, RSU, que é o lixo que fede, né? Mas esse aí você não tem como deixar muito tempo. Não. O entulho você não tem cheiro. São regimes diferentes. Mas o volume dele é maior. Então não tem como você deixar ele, muito tempo. Por isso que se você for ver os pontinhos, não tem o ponto viciado, que é aquele aterro clandestino, que é o grandão que tá bem afastado da cidade, tem aqueles pontinhos. É o ponto viciado. Isso, que são pequenos. Você não vai colocar muita coisa ali. Dá pra manter. Não, mas se a prefeitura não recolher, vai se avolumando e... Não, sim. Às vezes fecha a rua.
Sim, eu sei. Fecha a rua, Tem cachorro. Aí, mas só a comunidade, né? É que a gente mais vê esses pontos de vista em comunidade, né? E outra, se você perceber, entulho atrai lixo. E lixo atrai rato, barata, escorpião. Então, se a prefeitura não recolher, aquilo vai criando, tipo, uma vida própria, porque fecha a rua, daqui a pouco não tem a prefeitura vai ter mais gasto para tirar aquilo de lá, e ela não entende que é mais fácil ela legalizar todo o setor. Regulamentar. Regulamentar todo o setor do que tentar pagar depois. É que elas não têm ciência, que é isso que você falou, mais vale eles prevenir do que remediar. Hoje é o contrário. É mais fácil você cuidar da saúde do que da doença. É mais barato. Sim. E é saúde mesmo, porque escorpião, barata, rato transmite doenças, né? Por isso que eu tava falando sobre a corrupção. Corrupção. É corrupção isso aí. Não tem como. Porque corrupção no sentido seguinte. Para a prefeitura é muito mais interessante eles acabam desviando verba, né? do que prevenir, né? Eles acabam desviando verba. Aí tem essas cidades pequenas que não são cobertas pelos tribunais de conta. Os tribunais de contas que fiscalizam, né? Aí a Câmara de Vereador é conivente, e aí é uma festa. É festa! Lembra do Gugu? A banheira do Gugu? Vocês lembram da banheira do Gugu? Eu te mandei até um meme esses dias. É verdade. O Celso Portiolli fez a bandeira do Gugu, não foi? Não, foi o Gugu, Levi. Não, então, mas o Gugu morreu. Eu sou nova demais pra isso. O Gugu morreu. Nossa, Levi. 20 anos atrás, hein? 20 anos atrás. 20 anos atrás eu tinha 7 anos. O Domingo Legal passa ainda? Não sei. O domingo não é mais legal. Nunca mais o domingo foi legal. As piadinhas de velho, você chega nos 40 já, né? É o tizão do pavê. Mas, Levi, vamos voltar à reciclagem. O que você vê do futuro, assim? O que esperar do futuro da reciclagem? A Brecon está sendo pioneira em muitas coisas, né? A gente lançou curso, lançou malha, lançou relatório, e agora a gente está lançando o RCD Lab. Lançamos em 2021, junto uma parceria com SIX, USP, Centec e a Brecon. A USP? USP, Universidade de São Paulo. SIX, sim. Eu tô vendo aqui. O SIX é Centro de Inovação e Construção Sustentável. E tá de óculos, né? E esse RCD Lab, que está sendo inicialmente construído lá em Várzea Paulista, região metropolitana de Jundiaí, ele é a maior evolução, é o maior pulo, né? É um passo... o maior passo da Brecon. O que é uma usina da Brecon? O RCD Lab é uma referência em procedimento para que a gente consiga aperfeiçoar MARI, relatório e também as diretivas da Brecon. Então, o RCD Lab foi lançado no último encontro de 2021 lá na Pompeia, para que a gente consiga concentrar todos os procedimentos e, obviamente, tornar o setor mais profissional. Mas é o quê? Um laboratório de testes? É um laboratório de testes, exatamente. É como se fosse um centro de referência, né? Nós temos centro de referência, por exemplo, no setor Isso vai ser gratuito para associado? Para associado, sim. Inicialmente para procedimento, não para ensaio do agregado reciclado. Mas, por exemplo, só para fazer... Mas são coisas diferentes? Como assim? Esse é o ensaio e... Procedimento é uma coisa, por exemplo, vamos supor, eu quero fazer a validação do procedimento de basculamento, quando é a caçamba que está basculando, né? Eu quero fazer o ensaio, por exemplo, para mensurar os riscos associados ao motorista sair do caminhão e fazer, sabe aquele quando ele entra na caçamba e cutuca para tirar a caçamba? Eu quero fazer a mensuração desses riscos. Então isso vai estar tudo concentrado no RCD Lab. Obviamente que nós temos prioridade de ensaios, né? Mas o RCD Lab vai servir para isso, para servir o setor. Porque a gente é muito amador. Vai detalhar tudo, né, Levi? Por exemplo, um caso específico aí. Você participou de um vídeo da Brecon, né? De basculamento, lembra? De basculamento lá no Rafael? Lá no... Santo André. O cara, por exemplo, eu fui em 2020 ou 2021, fui pra Ouro Preto, e Ouro Preto tem uma rodovia que desce pra Ouro Branco, sentido sul, né? E o caçambeiro foi estacionar uma caçamba na rodovia. E era uma descida e era uma curva. Ele foi estacionar justamente na curva. Quando ele abriu a porta, porque a porta do motorista é à esquerda, né? Então ele tem que abrir pra esquerda, não tem como eu sair pela... Tem, né? Mas ele saiu pela esquerda. Quando ele saiu, veio um caminhão e atropelou o cara. Nossa. Então, esses procedimentos, eles não estão formalizados em nenhum documento. Então, o RCD Lab... Mas a gente não fez a diretiva? A diretiva fez. Fala sobre... Então, mas a gente precisa... A diretiva, ela é um órgão vivo. Então, ela precisa estar atenta às novidades, né? 20 anos atrás não tinha celular na cabine, né? Hoje tem celular na cabine, você consegue monitorar frente e atrás. Você consegue monitorar, inclusive, alguma imperfeição no motor. Mas isso não é perigoso? Tá dirigindo? Não, hoje o celular, ele... Por exemplo, o motorista... Já aprendeu Google a dirigir Maps, com o celular. Google Maps. Então, o Google Maps tá no nível do olho. A gente hoje veio no nível do olho ali. Então, o máximo que você faz é aproximar um pouco a cabeça, mas não é problema. Aí não é. E o monitoramento do caminhão, né? Imagine você subir uma rua com uma inclinidade muito aguda, né? Muito severa, e aí esse caminhão cai.
o risco pro Teve até esses dias, né? BH também. Um acidente de um caminhão que caiu, né? Agora, por que Ele manda cada vídeo. Mas inacreditável. Isso é risco, porque o cara não pode entrar numa rua com um caçamba, 2 caçambas, com peso acima do normal, perder o freio e vai... É por isso que deve sempre orientar o colaborador, né? Quanto os riscos, ler a diretiva, dar pra ele as diretivas. Eles têm mais ou menos noção que, além de correr risco da vida deles, tem outras pessoas também, né? Imagine você tá 70 km por hora. 70 km por hora. Você tá sem aquela... Sabe aquela tela da caçamba? Sim, pra proteger o entulho. Numa rodovia. Se você passar por um declive qualquer... Mas aquilo é proibido, ele não pode andar sem. Mas a maioria anda sem, não tá nem aí. É bagunçado o negócio. Então o cara passa por pode ser um negocinho assim, ó. Se ele passar mais rápido na lombada, já joga uma pedra, pode ser uma pedrinha. Vai sim. no retrovisor, ou então no para-brisa, acabou, matou a pessoa. É um tiro. É um tiro, morreu. Entendi. Bom, é isso. Tem mais alguma outra informação? Você não falou do Mari, né? A gente não entrou profundamente no Mari. O que seria o Mari? Para que serve o Mari? O Mari é também uma evolução nunca vista no setor, uma inovação. A Abrecon é pioneira em tudo. Em tudo, inclusive no Mari. O Mari foi o seguinte, a gente começou a discutir a norma 15.116 em 2015, e aí a gente foi, vamos dizer assim, a gente foi provocado a criar um catálogo de produtos, porque ninguém sabe para que serve. Eu posso, por exemplo, usar a areia para fazer um assentamento, para fazer um reboco, um emboço. Ninguém sabia, né? Porque a norma ainda é incompleta, né? E aí a gente... eu acho que essa é a maior dúvida, né? De todo mundo. Eu posso fazer o que com esse material? Eu posso construir minha casa? O pessoal fala assim, esse resíduo, né? Que não é resíduo, é agregado. Uma coisa que eu também colaborei... Mas o agregado não é um resíduo, Levi? Não, isso aqui é agregado. O resíduo é resíduo, agregado é tá. Resíduo, no caso, é o entulho, né? O agregado, ele vira agregado porque ele foi reciclado, na verdade, né? Mas o entulho é a obra-prima. O entulho é o resíduo. Obra-prima. Matéria-prima. Matéria-prima. Aqui, ó. O que acontece? Eu não tinha isso na norma, né? Uma coisa que me causava desconforto era... O cara falava resíduo. Eu falei, meu Deus do céu, como resíduo? Resíduo fino, resíduo grosso, resíduo médio. Aí eu falei com o Sérgio, né? Pra mim, resíduo marca muito, né? Resíduo. Resíduo. Eu falei inicialmente com a Elaine, professora Elaine, que foi a profissional que fez, da UFBA. E aí a gente falou assim, ó. A gente discutiu a questão... Elaine Varela. Vamos fazer uma tabela que padronize o nome do agregado reciclado. Então hoje, no Mari, você tem uma tabela padronizada. Areia, pó, pedra, pedrisco, rachão. Então o Mari veio para mostrar para que serve o agregado e também para padronizar a nomenclatura. Então não existe negócio de resíduo, entulho reciclado. Olha que absurdo, entulho reciclado. As pessoas falam muito isso, né? Entulho reciclado. O que significa RCD? Né? RCD. É resíduos da construção e demolição, que é a nomenclatura internacional, né? Então o ideal é falar RCD. Que abarca tudo, abarca 2 setores, construção e demolição, né? Eu já escutei muito RCC. Também serve, né? Mas é português do Brasil, né? Se você tá. pegar Portugal, chama muito de RCD, Portugal. Espanhol, RCD. Francês, mundialmente RCD. É RCD, então a gente tá correto. É até importante na Abrecon a gente adotar RCD, porque numa busca internacional, se alguém buscar, por exemplo, em inglês, francês, espanhol, vai chegar a Abrecon. E a Abrecon, como tem interesse, né, nesse intercâmbio, né, fica muito mais fácil. A Abrecon já fez alguma visita, alguma missão técnica, né? Fez em 2013, 2014, 2017. Qual país? 2019. O primeiro, pelo menos? Foram 2 nos Estados Unidos e 2 na Europa, 2 na Alemanha. Eu nunca fui. E como que é essa missão técnica? Eu acho que eu vou ano que vem, Nívia. Me leva, hein, Regiane? Me leva. A Regiane é internacional, né? Se a meta vir para 2 associados ou 3 no encontro, né? Acho que rola, hein? Se associem, por favor. Ano que vem é Las Vegas. Olha, eu quero ir pra Las Vegas, hein? Por favor, se associem a Abrecon. Dólar, né? O dólar ano que vem despenca. Pode ser que também, não sei. Não vamos entrar no assunto de política. Pensamentos positivos, né, gente? Então, finalizamos aqui a primeira parte dos episódios de podcast. Levi, muito obrigada pela participação. E a próxima agora é com o Everton. Nívia, muito obrigada também. Obrigada, Regiane. Obrigada, Levi, pelo ensinamento de sempre. Obrigada, Regiane. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Do podcast Abrecon. Acesse, viu, YouTube, Abrecon TV.